Bom dia! A paz do Senhor, meus amados. Hoje, dia 23 de outubro, e nós vamos meditar na palavra que está lá em Romanos, capítulo 10, versículo 17. E o versículo 17 diz assim: consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. A mensagem de hoje é: Deus aumenta a sua fé. Certa vez eu vi um pingente que era uma pequena esfera de vidro, e dentro dessa esfera de vidro tinha um minúsculo grão de mostarda. Isso já faz muito tempo. E na época eu pensei, por que alguém se daria o trabalho de colocar dentro de uma esfera de vidro tão pequena uma semente menor ainda, tão pequena que quase não dá para ver? Somente anos depois que eu fui descobrir o significado daquele pingente que eu tinha visto. Jesus diz que se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nossa fé será suficiente para mover montanhas. Deus transforma essa fé minúscula que nós temos, pela qual vivemos, em algo imenso. A Bíblia fala da medida da fé que Deus concedeu. Não partimos da estaca zero, nós temos alguma fé. Quando vivemos pela fé, Deus faz essa fé crescer. A nossa fé aumenta quando nos dedicamos a ler e a compreender as Escrituras, e também quando nos dispomos a ouvir a palavra, pregada por irmãos escolhidos por Deus para os seus ministérios. Viver pela fé é, portanto, um estilo de vida. Não é o que vemos ou o que somos capazes de realizar o que conta. Mas o que conta de verdade são as promessas e os ensinamentos de Deus. Quem vive pela fé não fica olhando as circunstâncias, porque ela crê que tem um Deus que está trabalhando a seu favor. Ela crê que tem um Deus que está guiando a vida dela. Ela crê que esse Deus é um Pai amoroso e jamais iria conduzir por um caminho de dor, de sofrimento, que não seja para realizar os seus sonhos lá na frente. Deus é como nosso pai terreno. Nem tudo que a gente quer, o nosso pai terreno realiza na hora. Tem coisas que ele nos dá, tem coisa que ainda não está na hora, e tem coisa que para o nosso bem ele não vai nos dar. Deus é esse pai amoroso. Pode ter certeza que quem vive pela fé crê que esse Deus está conduzindo por um caminho que vai levar à felicidade verdadeira. Porque Deus não quer o nosso mal. Deus não quer nos ver sofrer. A pessoa que olha muito para as circunstâncias é porque ainda não conhece esse Deus. Ainda não depositou a sua fé nesse Deus. Ainda não entregou a sua vida e os seus sonhos nas mãos desse Deus. Viver pela fé não é ficar olhando as circunstâncias. Todos os dias peça ao Senhor que te ensine a viver pela fé e não pelo que você vê. Esse é o tipo de oração a que Deus responde sempre que você encontra uma de suas filhas com coração sincero e sedento da presença dele. Deus vai falar com você, se você falar com ele. Deus quer que você tenha experiências maravilhosas com ele, mas isso só vai ser possível se você viver pela fé e não pelo que vê. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui reunidos e entramos na Tua presença, meu Pai, para te agradecer pela Tua palavra, para te agradecer por estar conduzindo a nossa vida.
E nós queremos aproveitar esse momento, meu Pai, para te pedir ajuda. Nos ajuda a crescer na fé, que a nossa fé cresça a cada vez que nós lermos a Tua Palavra ou ouvirmos a Tua Palavra pregada pelos nossos irmãos nos seus ministérios. Meu Pai, nos ajuda a crer que as Tuas promessas vão se cumprir na nossa vida. Nós queremos, meu Pai, viver pela fé, porque nós cremos que o caminho que o Senhor tem para nós, os planos que o Senhor tem para nós, são muito maiores e melhores do que aqueles que nós mesmos conseguimos enxergar e desejamos. Que a nossa fé possa, meu Pai, te glorificar em todas as circunstâncias da nossa vida. Então estamos aqui reunidos hoje, meu Pai, para te pedir que nos ensine a viver pela fé. E que a partir de hoje, em nome de Jesus, circunstância nenhuma, situação nenhuma, vai abalar a nossa fé, porque nós cremos no Deus que servimos. E toda circunstância que estamos vivendo, ela tem um propósito. Ela serve de ensinamento, ela serve de crescimento, ela serve de amadurecimento. São coisas que precisamos passar para que os seus planos possam se cumprir na nossa vida. Então, meu Pai, a partir de hoje, em nome de Jesus, nenhuma circunstância a mais vai enfraquecer a nossa fé, vai abalar a nossa fé. A partir de hoje, nós nos colocamos nas Tuas mãos, a nossa vida, os nossos sonhos, para que a gente possa viver pela fé. E nem que a nossa fé seja do tamanho de um grão de mostarda. O Senhor falou que se nós tivermos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, nós removeríamos montanhas. Então, independente do tamanho da fé de cada um, meu Pai, nós te pedimos que esteja conosco, que nos ensine a cada dia a colocar a nossa vida nas Tuas mãos e viver pela fé. Em nome de Jesus, nós te pedimos e desde já te agradecemos. Amém. Meus amados irmãos, tenham um ótimo dia, um dia lindo e abençoado, em nome de Jesus, e até amanhã.